Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião eu quero fazer uma pequena reflexão sobre o dia de hoje, a data a ser comemorada, a Páscoa, e refletir junto com vocês no verdadeiro sentido da Páscoa. O que significa a Páscoa? Onde se originou o feriado, a festa da Páscoa? Antes de meditarmos e refletirmos nesses questionamentos no verdadeiro sentido da Páscoa, eu quero convidar você a orar comigo. Então, feche seus olhos e vamos fazer mais uma prece a Deus. Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado porque num dia como esse o Senhor nos faz refletir em um assunto tão importante e relevante. Assunto esse que muda completamente a perspectiva da nossa vida. Que nessa ocasião o teu Santo Bom Espírito esteja conosco, nos dando as palavras corretas, o sentimento certo e a mentalidade direcionada para o verdadeiro sentido da Páscoa. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a festa da Páscoa, ela tem a sua origem ali no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o povo israelita estava vamos dizer assim, em busca da sua liberdade. E Moisés, instruído por Deus, dá ali as instruções ao povo de como deveria acontecer aquela cerimônia da Páscoa. Alguns pontos interessantes eu achei aqui e gostaria de destacar junto com vocês no livro de Êxodo, capítulo 12, que diz, no versículo 5, diz assim: O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que comerem. Alguns pontos interessantes que a gente pode tirar desses versos que eu li. Primeiro, o cordeiro deveria ser macho. Interessante esse ponto. Segundo ponto, devia ser sem defeito. Outro ponto interessante, daqui a pouco nós vamos refletir em cima disso. E o terceiro ponto, que me chamou a atenção, era o horário em que o cordeiro deveria ser morto. No crepúsculo, né? Por volta ali do pôr do sol. Isso é bastante interessante, porque quando a gente medita na morte de Jesus Cristo, se encaixa perfeitamente com a descrição, né, desse cordeiro apresentado aqui na festa pascual. Macho, sem defeito, e a sua vida deveria ser tirada no momento do crepúsculo, do pôr do sol. Coincide exatamente com a descrição da morte de Jesus. Jesus era homem, sem defeito no aspecto de que não tinha pecado, era santo, era perfeito, e ele expirou exatamente no momento em que o cordeiro era morto no antigo ritual de sacrifício do povo de Israel, ou seja, no crepúsculo. Bate exatamente com a descrição. Um outro contexto que eu gostaria de ler com vocês e que tem tudo a ver com esse sentimento se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. E eu gostaria de ler todo o contexto para a gente ver como o profeta Isaías prefigurou, né, a morte de Jesus Cristo. E diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer.
e, como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte, com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que texto maravilhoso! Isaías 53. Esse é um texto que nós deveríamos refletir cada vez mais, porque ele não apenas apresenta como se daria a morte de Jesus, mas ele conta detalhes específicos que vale a nossa reflexão. Davi, o que fez você refletir nesses textos no dia de hoje, na morte de Cristo, no verdadeiro sentido da Páscoa? Essa noite eu tive um sonho que me deixou um pouco perturbado, e o sonho se dava na morte de uma pessoa muito querida e especial para mim. E o estranho desse sonho é que essa pessoa morria em uma cruz. Eu ficava com o coração completamente destruído. A vida tinha se perdido o sentido, tinha sido algo terrível para mim. É tanto que eu acordei, fiquei angustiado e não conseguia mais dormir. Mas o que me fez refletir foi exatamente o tipo da morte. Porque eu tinha sonhado com alguém especial para mim morrendo em uma cruz. Isso me levou a pensar e me motivou a compartilhar com vocês a seguinte reflexão. No dia de hoje, onde é comemorado a Páscoa, a gente, é claro, é levado a refletir na morte de Jesus. É levado a ter um momento com a família, de comunidade, com a igreja, momentos especiais durante o dia. Mas sabe, isso me leva a pensar que muitas vezes eu e você não refletimos no que significou a morte de Jesus. Porque às vezes nós tratamos a Jesus como uma pessoa desconhecida, distante. E infelizmente isso não nos dá a verdadeira dimensão
do que significou a morte de Jesus. Muitas vezes a gente só sente, de fato, o peso da morte, a dor da separação, quando acontece com algum ente querido. Enquanto acontece com pessoas estranhas, a dor da separação não causa o devido impacto em nossos corações. Mas quando é com alguém que a gente ama, com alguém próximo a gente sente. E isso me leva a pensar que muitas vezes eu e você não tratamos, não refletimos, não pensamos na morte de Jesus com o devido peso que deveria ser. Por quê? Porque nós, infelizmente, não temos a Jesus como uma pessoa íntima, próxima e especial para nós. Se nós o tivéssemos, a nossa vida seria completamente diferente. E por conta desse sonho, eu fiquei a pensar nesse aspecto. Como eu estou reagindo ao refletir na morte de Jesus? Eu fico triste. De fato, devemos ficar tristes. Eu fico feliz. De fato, devemos ficar felizes. E isso chega até a ser estranho. Como ficar feliz como resultado da morte de uma pessoa? Como a morte de alguém pode me trazer alegria? Esse é um ponto estranho da morte de Jesus. Mas eu vou tentar explicar para você porque eu e você devemos nos alegrar. Muitas vezes a gente se alegra ou, tem um sentimento de alívio quando uma pessoa ruim, uma pessoa mal, morre. O que não deveria ser para nós. Afinal de contas, uma vida findou, independente do tipo da vida que essa pessoa levava. Mas quando a gente para pensar na morte de Jesus, e o motivo pelo qual eu e você devemos nos alegrar é exatamente os motivos apresentados aqui no capítulo 53 de Isaías. Jesus, ele morreu não uma simples morte, mas ele morreu a morte que estava destinada a mim e a você. A morte que Jesus vivenciou, pagou, era a morte que eu e você deveríamos morrer. A morte eterna. Por quê? Porque a Bíblia apresenta que o salário do pecado é a morte. A partir do momento em que o primeiro casal pecou e foi passado aos seus descendentes o pecado, todos receberam a condenação da morte. Mas, graças a Jesus, graças ao seu sacrifício, graças à sua entrega, é que eu e você não estamos mais sujeitos à morte eterna. Sim, ainda iremos morrer, ainda iremos se despedir de pessoas queridas, ainda iremos sofrer com a morte a qual estamos sujeitos nessa vida, que a Bíblia apresenta como uma espécie de sono, algo temporário e passageiro. Mas a morte, que de fato iria tragar a nossa existência, que iria trazer fim à nossa vida completamente, a morte eterna, graças a Jesus, nós não iremos mais passar. E esse deve ser o motivo de alegria, porque por causa do seu sacrifício, eu e você temos a bendita esperança de que muito em breve a gente vai sim viver uma vida eterna. O que nos leva a pensar e a refletir que o verdadeiro sentido da Páscoa não é simplesmente me privar de alguns alimentos, não é passar tempo com a família, não é comer chocolate, mas sim no grande sacrifício que Jesus fez. Ele fez esse sacrifício não por ele, porque ele não precisava. Ele era o Cordeiro perfeito, sem defeito.
Ele fez isso por mim e por você. A pergunta que fica final para a nossa reflexão é: o que nós temos feito com a nossa vida quando refletimos no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós? O que eu e você recebemos foi exatamente isso, uma segunda chance. Que eu e você não possamos desperdiçar essa segunda chance. Que eu e você possamos aproveitar a segunda chance que nos foi concedida. Como terminou o texto do capítulo 53, pelas nossas transgressões, ele intercedeu. Que eu e você possamos fazer bom uso da nossa vida, termos uma mudança de vida, termos um propósito de vida, que a nossa vida tenha significado e que a nossa vida possa valer a pena. Porque, como a gente meditou e refletiu, a nossa vida foi comprada, foi pago a transgressão do pecado que nós carregamos. Uma pessoa morreu. Pense nisso. Uma pessoa morreu no meu lugar, no seu lugar. Bom, o meu desejo é que o Papai do Céu te abençoe. Que Ele faça o seu dia um dia especial, um dia de reflexão, um dia de mudanças, um dia de decisão. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.